Aníbal, bom dia. Muito obrigado pela tua participação ontem, obrigado pela tua pergunta. Vamos à resposta. Primeiro, dois esclarecimentos rápidos. A solução do nosso plano, o BD, ela é global, tá? Ela não pode contemplar situações individuais, porque ele é mútuo. Segundo, não se pode aceitar que venha do chamado grupo de trabalho da Petrobras hoje, da Petros, que venha alguma solução que não seja a manutenção do plano BD. Por quê? Porque se isso ocorrer, limpa o passivo da Petrobras e permite, provavelmente num próximo governo, a privatização da Petrobras e a retirada de patrocínio da Petrobras em cima do plano Petros. Deu para entender? Isso é gravíssimo. A resposta, lógico, não precisa entrar dinheiro de uma vez só. A entrada desse valor, ele é contábil, como foi o NPP de 2020. Não entrou 42 bilhões, o valor de 42 bilhões não entrou. O que entra é o valor mensalmente, mas contabilmente o plano se equilibra. Deu para entender? Isso é semelhante ao que ocorreu entre Banco do Brasil e Previ em 1997. Tá certo? Vamos colocar em números. Hoje, supondo que as nossas contribuições sejam de 1 milhão, o rendimento do nosso plano seja de 300 mil, total de entrada na Petros mensalmente 1 milhão e 300 mil. Os benefícios que a Petros paga que sejam de 2 milhões e meio, ou seja, há uma diferença de 1 milhão e 200. A Petrobras põe esse dinheiro mensalmente na Petros, reconhecendo a dívida. Vamos supor que a dívida seja 50 bilhões, ela reconhece, contabilmente se registra na Petros e a solução está encontrada. Não causa trauma nas contas do governo e soluciona o problema de todos os PEDs, inclusive atingindo dessa forma todos aqueles do PP3, do PP2, pré, pós, R, não R, enfim, toda essa situação certamente vai ser corrigida e solucionada. Deu para entender? Agora, isso necessita de vontade política. Lamentavelmente, infelizmente, nós temos da parte do governo sérios problemas. Vamos ter que atuar politicamente, provavelmente dentro do próprio Congresso, e do nosso lado nós temos entidades que foram coautoras, e essas, infelizmente, ainda hoje se ocupam de cargos no governo e não estão lá para nos defender. Essa é uma grave questão. Então é necessário que cada um de nós atente para tudo isso e na hora necessária para discutir o assunto dê a resposta que a gente precisa. Manutenção do BD, contra a privatização da Petrobras, contra a retirada de patrocínio. Deu para entender? Se não deu para entender, por favor, retorne, que a gente dá o retorno para você em melhores esclarecimentos. Bom dia. Oi, Sérgio, bom dia. Obrigado pela tua participação ontem, obrigado pela tua pergunta. Resposta. Evidente que você não deixou claro se você está se referindo ao pagamento, entrada de dinheiro da Petrobras no PED, ou se a questão daquilo que a gente chama de dívidas. Em relação ao PED, tecnicamente não há como se dizer que ela não está fazendo. Claro que ela está fazendo. Isso é comprovado pelos nossos conselheiros eleitos, tá certo? Não há tecnicamente uma forma da Petrobras escapar agora daquilo que escapou antes. Agora, em relação às dívidas, aí são outros 500. Ela está escapando por um detalhe muito simples, ela não reconhece as dívidas, tá certo? Então, cabe a nós primeiro forçar esse entendimento por parte dela e provavelmente através de situações dentro do próprio governo, operando dentro do Congresso, né? É importante salientar sempre, eu vou fazer isso sempre,
é necessário que a gente tenha noção de que está sendo discutido tudo isso dentro de um grupo de trabalho, e a gente não pode aceitar que dele venha qualquer proposta que não seja a manutenção do BD. Por quê? Porque senão, certamente não neste governo, mas no próximo, a retirada de patrocínio com a privatização da Petrobras, que vai acontecer, será um fato. E aí não teremos como escapar. Então é muito importante que estejamos atentos a tudo isso. Não sei se me fiz entender, se não, você, por favor, me avise que eu te dou o retorno, ok? Oi, Marcos, bom dia, tudo bem com você? Obrigado pela tua participação, obrigado pela tua pergunta. A ação que você está se referindo é a ação civil pública de 2001, né, que foi feita pelo Luiz Castanha Maia, falecido, e apurada atuariamente um valor de 13,5 bilhões pelo Clóvis Marcolin, ok? Ela se envolve com mais ou menos 11 itens, 10 itens daquilo que ocorreu no passado, né? E certamente não houve solução para praticamente nenhum deles, solução definitiva. O resultado disso em 2006, com discussões, né, e a tentativa de concretizada, aliás, né, da assinatura do Acordo de Obrigações Recíprocas, o AOR, ocasionou inclusive uma cisão dentro do contexto sindical, criação de depois outra federação, e essa segunda federação continuou com a ação. Na ação em 2006, na discussão com o juiz também, depois de vários pareceres de Petrobras, ele apresentou também o parecer da atuária dele de 9,88 bilhões, né? O acordo que se fez no AOR foi de 4,6 bilhões, ou seja, menos da metade do que o juiz se propunha a conceder, e menos de 1/3 daquilo que foi pedido, ok? Temos um prejuízo elevado. Esse valor hoje, acertado o que entrou, o que deixou de entrar, nós fizemos um parecer, um grupo de pessoas físicas, de participantes, né? Por mim coordenado. Esse grupo conseguiu no parecer de atuário o valor de 30 bilhões, atualização da ação. Agora, é necessário entender que somente essa ação pesa esses 30 bilhões nessa ação. O que ocorre é que dentro do contexto do que ocorreu no setor de recursos humanos da Petrobras em 2004, 5, 6, 7, com o senhor Diego Hernandes, o que ocorreu? Se criou uma situação gravíssima dentro da Petrobras, que gerou um prejuízo enorme, fruto do resultado daquilo que ocorreu em 1984, principalmente com a criação do FAT-FC e do inciso 8º do artigo 48. Ok? Esse valor não está apurado nessa ação, e provavelmente seja um valor inclusive maior do que esses 30 bilhões, para ver o tamanho do problema. Ok? Finalizando, é importante salientar que a gente não pode aceitar, no grupo de trabalho que está discutindo essa questão hoje, que venha alguma coisa a menos que não seja manutenção do BD. Por quê? Porque a solução do plano Petros, ainda que dividido do jeito que foi dividido, é global, por conta do que ocorreu lá atrás. Então, a solução que se fizer com entrada de dinheiro, ou pelo menos registro de dinheiro contábil, ele vai contemplar todo mundo, todos os planos. Ele vai resolver, em tese, o problema dos PEDs, não há dúvida. Lógico, precisa de uma vontade política, ok? Nós não podemos deixar isso acontecer, que não seja o reconhecimento da manutenção do BD, por outro detalhe, aliás, dois, que é, num próximo governo, não neste, mas certamente num próximo governo,
Petrobras será privatizada, porque vai limpar o seu passivo com essa situação de retirada ou criação de outro plano CD. Ok? E com isso, a retirada de patrocínio é o próximo passo. Ok? Não sei se me fiz entender. Bom dia. Bom dia mais uma vez. Estou respondendo aqui a duas perguntas. O Marcos e o Arilino, ambos fazem a pergunta se quem migrou, repactou e migrou, abriu mão do inciso 8º do artigo 48. É uma resposta pessoal baseada na experiência da discussão técnica com atuários que a gente fez. Se pensar na forma técnica, né, da assinatura, eu diria que abriu mão. Lógico, você, na hora que você assinou, você rasgou o seu contrato, ok? Você rasgou o seu contrato. Agora, há uma situação muito mais séria que envolve a questão da cobertura do plano, da cobertura dos valores, dos PEDs que ocorreram, que são resultado de situações criadas dentro do mutualismo do plano. Okay? Isso antes até da própria migração. A migração foi o ato final de dirigentes sindicais que se bandearam para o lado do patrão. Essa foi a situação criada. Na verdade, o que ocorreu durante nos anos que eu citei, né, criaram o déficit colossal que todos hoje estão pagando, mesmo os que repactuaram, quanto os que não repactuaram, os que saíram para o plano Petros 2, o PP3, enfim. A solução do problema, como eu falei, é global, ela não é individual, ela não vai solucionar o problema de um em detrimento do problema do outro. Ela tem que solucionar o problema de todos. Insisto, olhem o que está acontecendo dentro do grupo de trabalho e não aceitem decisões que sejam tomadas de forma individual. A solução que tem que vir de lá tem que ser coletiva. Manutenção do plano BD é importante. Oi Sérgio, bom dia novamente, mais uma vez obrigado pela tua pergunta e pela participação. Eu me reporto a essa tua pergunta, eu me reporto a resposta, duas respostas que eu dei a perguntas que foram feitas, que foram a primeira do Aníbal e a outra do Marcos Antônio Soares. Se você verificar lá, deixo bem claro que a solução para o problema da Petros ela é coletiva, né? Certamente, se houver reconhecimento político, aí tem que ser do governo, lógico, tem que ser do governo. Você não pode solucionar um problema tão grande simplesmente com quem é mandado, que é o pessoal da Petrobras. Na verdade, tem que haver participação do governo, do próprio Congresso, enfim. E lógico, se essa solução ocorrer, não há dúvida que o plano estará solucionado, ok? Se não solucionar, quer dizer, se não vier uma discussão para envolver essa situação, certamente nós estaremos com dificuldades enormes, conforme eu expliquei em relação à privatização e à retirada de patrocínio da Petrobras. Muita atenção ao grupo de trabalho. Joel, bom dia. Obrigado pela tua participação, obrigado pela tua pergunta. Resposta muito simples. A participação no grupo de trabalho com o pessoal da Petrobras, apoio técnico da Petros e a participação das duas federações. Acontece que uma das federações é coautora daquilo que o pessoal pós-70 está recebendo.
hoje, tanto R quanto não R. Não há como não dizer por conta daquilo que aconteceu em 2006, que foi a negação da solução do problema que nós tínhamos. A tentativa foi naquele momento, simplesmente foi de efetivar o que a Petrobras queria fazer em 97, no governo FHC. Não privatizou, porque não conseguiu. Mas certamente, se acontecer alguma coisa como eles estão propondo, a Petrobras será privatizada no próximo governo e perderemos o patrocínio, ok? A retirada de patrocínio. Por quê? Porque um dos autores, um dos coautores que está lá, foi um dos que tiveram na assinatura do AOR, participou em todas as oportunidades, prejudicando os aposentados. Então, precisa falar mais alguma coisa? Muito obrigado, bom dia. Isomar, bom dia. Muito obrigado pela tua participação, pela tua pergunta. A questão família real, ela está ligada, se eu não estou enganado, foi o primeiro motivo pelo qual os conselheiros eleitos em 2003 recusaram, no Conselho Fiscal, recusaram as contas da Petros, né? E aí, sequencialmente, ano após ano, isso aí constava por conta da falta de recadastramento, de um controle inexistente da Petros, né? Isso não dava segurança às informações que a gente tinha. Somente em 2016 isso foi sanado, entre aspas, né? Porque, entre aspas, o valor apurado foi de 5,2 bilhões. A gente não sabe, não teve acesso aos dados para poder dizer que era esse o valor ou que não era esse o valor. O valor apareceu, essa é a verdade. Junto com ele apareceu mais 3,2 bilhões daquela questão dos 90%, ou seja, 8,4 bilhões, que representou 50% do déficit de 16,2 ou 0,3 bilhões em 2015. Só que naquele instante havia uma desconfiança enorme na questão da apuração dos problemas causados pelos nossos investimentos, com fechamentos anuais irreais, com possíveis manipulações de dados. Então a situação era crítica e, pelo menos da minha parte, eu sempre fiquei na dúvida da realidade dessa situação, se foi de fato apurada com os dados reais ou não, tá certo? Então é essa informação que a gente tem, ok? Não sei se eu respondi a pergunta, se é essa a resposta que você buscava. Olá, Rogério, boa noite. Muito obrigado pela sua participação na live e pela pergunta. É verdade, por muitos anos eu presenciei, inclusive, muitos de nossos colegas que, em vias da aposentadoria, faltando 3, 4, 5 anos para se aposentarem, procuravam entrar em regime de turno, fazer hora extra, embarcar em plataforma, etc., para alavancar sua remuneração e ser beneficiado no cálculo da aposentadoria. Essa prática, evidentemente, na hora que eleva a remuneração, também eleva a contribuição normal. Porém, há de se convir que alguém que trabalha por 20, 30, 40 anos na Petrobras e quando se aposentar
vá viver mais 10, 15, 20 ou 30 anos, mesmo que contribua um pouco mais por esses 3, 4, 5 anos, não vai ser suficiente para a cobertura da sua remuneração, do seu benefício na expectativa de vida calculada. Então, com certeza, é uma conta que não vai fechar. E aí se torna muito mais importante a questão dos investimentos da Petros, né? Para que haja a cobertura da meta atuarial em relação a esse participante, ok? Espero ter respondido a sua pergunta. Muito obrigado.